Após Abraão dar os dízimos de sangue dos despojos da guerra, uma única vez, e não foi em dinheiro, a Melquisedeque. Agora a Bíblia menciona dízimo quando fala em Jacó. Jacó contendeu contra o anjo e a partir dali ele edificou um altar chamado Betel e disse, de tudo darei o meu dízimo. Não fala para quem nem quando. E a Bíblia não relata mais em momento nenhum que o próprio Jacó tenha dado dízimo. Mas o que ele falou se cumpriu em Israel, porque a nação de Israel depois deu dízimo. E é nisso que nós vamos nos focar agora. Você está entendendo? Jacó falou de tudo darei o dízimo, mas Jacó nunca deu dízimo nenhum a ninguém, até porque ele não sabia nem de que ele estava falando. Mas foi coisa de Deus, foi uma revelação divina. Agora Jacó tem 12 filhos. Os 12 filhos se transformam em 12 tribos. Essas 12 tribos são chamadas de Israel. Essas 12 tribos de Israel vão agora conquistar a terra prometida. Passa pelo momento lá do Egito e chegam agora, após a saída do Egito através de Moisés, chegam agora no deserto e vão atravessar o Jordão para conquistar Canaã, a terra prometida que emana leite e mel. Aí o Senhor Deus manda as leis de Moisés. E nessas leis de Moisés tem também a questão do dízimo. E por que é instituído o dízimo? Primeiro, o dízimo significa, nesse caso, a 10ª parte, mas a palavra é mais antiga. E antigamente significava dizimar, matar. Até hoje ainda tem também esse significado. Nós ouvimos muito falar em dizimar. Por exemplo, os senhores do mundo pretendem dizimar mais de 90% da população. Você está entendendo? Mas por que foi instituído o dízimo por Moisés? As 12 tribos conseguiram suas heranças, terra, gado, plantações. Menos uma. Então não foram 12, foram 11. As 10 tribos de Israel, mais a meia tribo de Manassés, mais a tribo de Levi. A tribo de Levi era a encarregada de cuidar do tabernáculo. O tabernáculo era a casa, a habitação de Deus na época. E esse tabernáculo, como eles viviam andando pelo deserto, esse tabernáculo era transportado de local para local. Até que chegou a Jerusalém. Muito mais à frente. Então, no momento em que esse tabernáculo estava sendo transportado, havia necessidade de um povo para poder cuidar disso, para limpar as peças do tabernáculo, para montar, desmontar, para fazer tudo isso. E também para oferecer sacrifícios a Deus, porque Deus nessa época requeria sacrifício. Ele só parou de requerer sacrifício porque Jesus foi o sacrifício definitivo. O Senhor Jesus foi o sacrifício definitivo para Deus. Mas antes ele requeria sacrifício. E ele colocava uma pessoa entre ele e o ser humano. Era o sacerdote. O sacerdote oferecia sacrifício pelas pessoas. E esse sacerdote precisava viver, precisava se alimentar. Ele e a família dele. Então o Senhor instituiu o dízimo, ou seja, tudo aquilo que Israel plantar, tudo aquilo que as 11 tribos tiverem plantado e cuidado de animais e tudo, tem que pegar 10% de ano em ano, em alguns casos, e de 3 em 3 anos, de acordo com a safra, em outros casos, e entregar aos levitas, a tribo de Levi, para que a tribo de Levi possa existir dentro de Israel, porquanto não obtiveram herança. Assim está escrito. Era justo esse dízimo. Diga-se de passagem, era muito necessário que as pessoas que produzem dêem uma pequena parte para quem não pode produzir, a tribo de Levi. Assim sendo, meu amado, olha como Deus é inteligente, né? Se você pegar 10% de 10 pessoas, que eram 10 tribos mais meia tribo de Manassés, você tem 100% de um total. Então cada um tirava 10% das 10 tribos e juntavam 100% de um todo. Então todos tinham a mesma quantidade, não levando em conta a meia tribo de Manassés, que são 12 tribos, 10 mais meia tribo e mais a Levi, a tribo de Levi. Aí, os levitas eram encarregados do templo, do sacerdócio e do sumo sacerdócio, porque acima dos sacerdotes tinha um regulador dos sacerdotes, que era o sumo sacerdote. Eram todos da tribo de Levi. Eles tinham direito ao dízimo. E a Bíblia narra, quando diz sobre a lei do dízimo, de que somente apenas
apenas, e ninguém mais, apenas os levitas tinham direito de receber os dízimos, embora todo Israel nascesse da coxa de Jacó. Mas só os levitas tinham direito de recolher o dízimo. Esse dízimo nunca foi dinheiro, nunca. Ele sempre foi cereais, sempre foi um gado, um boi, um cabrito, uma ovelha, o que fosse. Sempre foi bens de consumo e não dinheiro. Nunca foi dinheiro na Bíblia. Aí, meu amado, resumindo, o que acontece? Passa-se o tempo e o sacerdócio levítico continua atuando, recebendo as suas comidas, recebendo o seu gado, recebendo a sua parte na herança,